Primeiro, muito obrigada pela acolhida. É sempre muito bom a gente poder falar um pouquinho daquilo que a gente vem estudando, aprendendo, né? Compartilhar e aprender ainda mais. Esse é o intuito da gente estar aqui hoje, aprender junto. Porque tudo que a gente colhe aqui, hoje, agora, com certeza vai nos auxiliar muito na nossa trajetória, na nossa caminhada. Tudo que a gente colhe de bom, né? Tenho certeza que durante a prece da Natália, todo mundo sentiu o coração quentinho, a paz, as boas vibrações, a leveza. E é tão bom sentir isso, né? A gente precisa sentir muito mais disso. E a prece é condutora para que a gente se sinta assim. Então é maravilhoso poder estar aqui. Eu agradeço muito pela oportunidade. Porque o Evangelho de Jesus, o ensinamento de Jesus, o Espiritismo é totalmente acolhedor. Consola, mas acima de tudo esclarece. E para que a gente possa cada vez progredir mais, a gente precisa estar esclarecido. A gente precisa buscar informação no Evangelho, no livro dos médiuns, no livro dos Espíritos, em todas as obras que a gente tem aqui. Porque tudo isso serve de base para a nossa caminhada. Serve de apoio, de base forte, sólida. Porque afinal de contas, né? A gente já sabe que a reencarnação é a nossa oportunidade. Mesmo que a gente reclame, mas eu não pedi isso. Será que eu pedi mesmo? Todo mundo fala em planejamento reencarnatório, mas será que eu pedi tudo isso que está acontecendo comigo mesmo? Não pode ser, né? A gente vai ver que sim. Que a gente pediu, que a gente implorou, que a gente pediu e repediu. É por aí mesmo. Planejamento reencarnatório. É tudo que antecede a concepção. As ideias, as possibilidades. Depois disso é que começa o processo da reencarnação. Então, tudo que antecede a nossa reencarnação está lá no planejamento, né? São as ideias. O que será que a Joyce precisa para evoluir um pouquinho mais nessa próxima encarnação? E a gente vai ver que não se trata do que vai acontecer com a gente nos mínimos detalhes. Não é determinismo, é uma proposta daquilo que a gente precisa. Porque o livre-arbítrio atua aí. O livre-arbítrio é o nosso poder de escolher. Nós podemos escolher. Ninguém escolhe por nós, ninguém interfere na nossa escolha. As opções estão à nossa frente. A direita, a esquerda, o caminho do centro. Nós escolhemos livre-arbítrio em tudo. Claro que o planejamento reencarnatório, aquilo que foi planejado antes, seria a nossa melhor rota, nossa melhor escolha, nossa melhor possibilidade, né? Mas nós não somos obrigados a seguir. Mas então, como é que a gente vai definir o momento da reencarnação? Quais as condições que determinam quando é chegada a hora do retorno à vida corporal? Podemos selecionar as provas ou experiências que nós vamos vivenciar? Será que a gente pode? Que critérios são utilizados para escolher nossos pais, casamentos, filhos, a cidade onde a gente vai morar, o país que nós vamos nascer? Como é que isso acontece? Quando eu falei que o Espiritismo é esclarecedor, é porque está tudo aqui mesmo. Realmente nós temos todas as respostas. E lá no livro dos Espíritos, na questão 258, a gente vai ver que o professor Allan Kardec brilhantemente pediu a espiritualidade superior. Questão 258. No estado errante, ou seja, antes da nossa nova existência corpórea, no período que nós estamos na espiritualidade, na erraticidade, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Tem consciência? Será que nós temos consciência enquanto estamos no mundo espiritual? Muito mais do que agora, porque a gente não tem mais o véu do esquecimento.
Quando nós estamos no mundo espiritual, a gente fica ciente de tudo aquilo que a gente fez, de como a gente era, de como a gente agiu. Então a resposta dos espíritos nos dizem exatamente isso, que ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Fica tudo mais claro, tudo mais natural. A gente consegue saber, sim, como a gente foi, o que a gente fez, quais são aquelas coisas que nós precisamos modificar, nós precisamos expiar, melhorar em nós. Mas o gênero de provas, então, é aquilo que é necessário para o progresso do espírito. A gente escolhe as lições que vão nos servir de expiação. Só que os detalhes, as fatalidades, como a gente falou antes, isso acontece de acordo com o nosso livre-arbítrio, causa e efeito. A gente é livre, como eu disse antes, para fazer qualquer coisa, para fazer nossas escolhas. Porém, toda causa gera um efeito. Tudo que a gente escolhe em função do nosso livre-arbítrio gera uma consequência ali na frente. E quem é responsável por essa consequência, senão eu? Cada um de nós. Responsável pelas suas escolhas, pelos seus atos, pela sua palavra, pelo seu pensamento. Não dá pra gente colocar a culpa no outro, porque é com a gente mesmo. Então, o caminho do bem e do mal está à nossa disposição. É a gente que vai escolher. Nós escolhemos o gênero de provas, mas não os detalhes, porque esses, então, vão decorrer do nosso livre-arbítrio, da nossa postura durante a nossa encarnação. Mas será que todos os espíritos estão em condições de planejar a sua própria existência, sua própria reencarnação? Lá em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, trata das reencarnações especiais, que muitas vezes são sem qualquer consulta, de forma compulsória mesmo. Nesse caso, refere-se aos enfermos, aos criminosos, que pela própria condição já do crime, né, da conduta, perderam temporariamente essa faculdade de resolver quanto à própria sorte. Então o que nos traz aqui é que essa questão do planejamento reencarnatório, quando repetidamente o livre-arbítrio é usado de forma incorreta, a gente perde essa capacidade de escolher. A gente precisa que façam por nós. A gente precisa de uma equipe espiritual que faça por nós. Mas a misericórdia divina alcança a todos. Independente dos nossos erros, independente daquilo que a gente foi, daquilo que a gente fez, sempre existe a misericórdia divina a nos abraçar. E quanto ao êxito do nosso planejamento, tá aí uma coisa que eu principalmente me peço bastante. Será que a gente está caminhando certinho? Será que a gente fez a escolha correta? É difícil, né, a gente saber, mas a gente precisa se perguntar. E uma das coisas que eu faço, isso eu estou falando de mim, né, durante a noite, antes de adormecer, em algumas vezes, eu peço através da prece, para o meu mentor, para o meu protetor, se possível for, repassar comigo o planejamento reencarnatório, o meu, da minha família, e eles ajudam, né? Ah, vai ficar claro? Não estou dizendo isso, não é a clareza, mas aquela coisa no dia seguinte, sabe, quando você acorda e sente um bem, poxa, eu acho que sim, estamos indo para o caminho certo. Leveza naquilo que a gente faz. Outra coisa que vale muito a gente se pedir, isso que eu estou prestes a fazer, Jesus faria? Ou então, se Jesus estivesse ao meu lado, eu faria assim mesmo? Isso vai nos dando o norte, vai nos dando a direção correta da nossa existência aqui.
Porque nós precisamos disso, não dá para ficar à toa, né? A gente precisa de um direcionamento. E Jesus é o nosso direcionamento. Então, lá no livro Ceifa de Luz, Emmanuel diz o seguinte, e aí a gente pode também se enxergar, né? Que no limiar do berço pede a alma dificuldades e chagas. Talvez foi o que cada um de nós fez. A lista foi grande lá na espiritualidade, antes da gente reencarnar. Eu preciso me acertar com meu marido, com meu filho, com a minha filha. Eu preciso receber como meus filhos aqueles que me tiraram a vida ou que me roubaram lá. Sabe aquela coisa toda que a gente vai prometendo mundos e fundos e dizendo, tudo bem, deixa vir que eu aceito e eu vou dar conta. Será que é assim mesmo? Olha o que o Emmanuel diz. No limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, esquisitando-se na mentira e na delinquência. Ou seja, quando a gente tem contato com as questões materiais, parece que tudo se modifica. Na espiritualidade a gente promete e parece que a gente vai chegar aqui e vai dar 90% de atenção para as questões espirituais. E dá 10%. E para as questões materiais, a gente dá os 90%. Infelizmente é assim. Porque a gente pode ter certeza que no nosso planejamento reencarnatório não está escrito o que carro eu vou ter, quantas casas, que trabalho, sabe, questões materiais. Não. Lá a gente planejou o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual. Eu preciso me trabalhar na questão do perdão, da paciência. Eu preciso ser mais amorosa. Eu preciso perdoar. São essas as questões de que trata o nosso planejamento reencarnatório. Mas aí quando a gente chega aqui, a gente se perde um pouquinho, dando mais atenção para aquilo que não precisaria tanto da nossa atenção. Mas o bom êxito da nossa reencarnação depende então do nosso nível de comprometimento e de confiança em Deus. A gente precisa confiar, aceitar que tudo está no caminho correto, entregar nas mãos dele porque ele sabe o que é melhor para nós e fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte, o movimento no bem, estar presente no centro espírita, buscar auxiliar, seja caridade de que forma for, mas a caridade sempre é amor em movimento, sempre transforma, sempre eleva. Emmanuel segue dizendo que somos como aprendiz recusando a lição, ou doente, abominando o remédio em quase todas as circunstâncias. O homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Normalmente, realmente é o que acontece, né? Nós nos colocamos numa posição de indefesos, a gente acha que não vai suportar, nós acabamos adiando essa questão da resignação, de aceitar que sim, nós somos capazes e que se a gente recebeu essa vida como presente de Deus, é porque a gente tem possibilidade sim de conseguir. A gente pode, cada um de nós pode fazer melhor e ser melhor. Eu trouxe aqui, para a gente conversar, do livro Pontos e Contos, esse texto que fala do empréstimo. Eu vou pedir licença para ler, porque na palestra de ontem eu acabei contando ela e lida outra vez. Mas ela é muito melhor lida, porque é riquíssima em detalhes. E a gente se enxerga aqui, né? O empréstimo. Rosalino Perneta se encontrava no mundo espiritual. Ele estava desencarnado. Falência integral. Extrema bancarrota. Perdera todas as ricas possibilidades que o Senhor lhe colocara nas mãos. Estava sozinho, em sofrimento.
Por longos anos viveu assim, desventurado, chorando os dias perdidos e implorando a concessão de oportunidade nova. Os lustros sucediam-se uns aos outros quando Cisínio, velho amigo espiritual, veio ao encontro dele, fazendo-lhe visível. Rosalino caiu aos pés de Cisínio em soluços. Meu abençoado amigo, clamou em lágrimas, por que tamanha desdita? Vivo num inferno de sombras e padecimentos incríveis. Onde está Deus que não se compadece de mim? Cisínio contemplou-o, paternalmente observou. Não, perneta, não te lastimes de semelhante modo. Antes de tudo, recorda o próprio erro e lava o coração nas águas do arrependimento. Não atendeste os deveres humanos, não cultivaste o campo da espiritualidade enobrecida. Mergulhaste a alma em verdadeiro banho de lodo. Que fazer agora, senão suportar a reparação com paciência? Tenha confiança e solidifica os bons propósitos. O infeliz tentou enxugar o pranto e, depois de outras considerações alusivas ao passado, interrompidas pelas advertências e frases consoladoras do amigo espiritual, Rosalino terminou com a seguinte frase: ah, se eu pudesse voltar, se eu pudesse renascer. E fixando o benfeitor, o olhar dolorido acentuava: Cisínio, meu grande irmão, não poderias obter-me uma nova oportunidade? Auxilia-me por piedade. Intensamente comovido, o interlocutor prometeu ajudá-lo. E foi o que ele fez. Cisínio foi em busca de auxílio. Retornando a ele, e Rosalino já recebeu de forma radiante. Perneta, disse o amigo generoso, sabes que o aval é ato grave para quem assume a responsabilidade. Sei sim, respondeu ele. E o benfeitor prosseguiu. Não ignoras também que por enquanto não tens direito a reclamação alguma. Reconheço. Desconsideraste a oportunidade divina. Menosprezaste a família, o trabalho, o corpo físico. Tudo é verdade. Rosalino concordava com tudo. Pois bem, continuou a entidade amiga, não encontrei nenhuma expressão valiosa em tua existência última, na qual me pudesse basear a fim de pedir alguma coisa em teu nome. Há na terra grande movimento de restauração do Evangelho, renovando esperança e redimindo corações. Terás nele humilde e valiosa posição de trabalhador e ensinarás, no plano dos encarnados, o caminho justo aos necessitados da esfera visível e invisível. Entretanto, meu caro, o serviço não será fácil, porque não se resumirá a questão de palavras. Tu serás constrangido a vivenciar o Evangelho. Deves muito aos homens e encontrarás no empréstimo a que me refiro os recursos indispensáveis ao pagamento. Rosalino ouvia tudo feliz. Recomendo com insistência, acentuou Cisínio, não esqueça a tua condição de devedor. O lar, o carinho dos teus, a bênção materna, a saúde física, o ambiente de trabalho, o pão, o cotidiano, o campo de testemunho cristão e todas as demais possibilidades constituirão um precioso depósito do Senhor em caráter experimental às tuas mãos, porque tu não dispões ainda do justo merecimento. Recordas que vai movimentar um patrimônio que não te pertence por direito e que receberás por bondade de Jesus. E Rosalino, com toda certeza, talvez como a gente mesmo fez, prometeu:
Prometeu que sim, observaria na íntegra todo esse compromisso. Ele chegou a fazer cálculos, expôs maquetes, ele estava realmente animado. Porém, mesmo tendo a concessão de nascer num lar cristão, nas primeiras recapitulações demonstrou a maior teimosia e a antiga má vontade. Não valiam lições de Jesus no Evangelho, conselhos paternais, sugestões superiores e indiretas de Cisínio. Apesar de advertido, assistido e guiado, Perneta não queria saber de problemas fundamentais do destino. Apossara-se novamente da vida terrestre, sempre sequioso na floresta das emoções planetárias. Convidado ao serviço de espiritualização, não respondeu à chamada, alegando que os pais cometiam uma loucura ao se devotarem ao bem dos outros. Dizia-se incompreendido, inadaptado, e se alguém o compelia a raciocínios mais lógicos, reportava-se a escassez de tempo e a falta de oportunidade. Voltou vagarosamente aos mesmos erros. Casou-se, foi esposo e pai, mas nunca se rendeu às obrigações do lar. Quando alguma voz amiga se referia à espiritualidade, ele esquivava-se. Mas Cisínio estava vigilante. Desvelara-se no sentido de chamá-lo aos compromissos assumidos. No entanto, tão grandes eram as faltas de Rosalino, que ao atingir ele 45 anos, outros amigos espirituais convocaram Cisínio e disseram: olha, acho que está na hora de começar a fazer algumas modificações para que ele possa acordar. Mesmo assim, com as tentativas de Cisínio, ele não respondia satisfatoriamente. Declarava-se muito bem, desenvolvendo embora uma longa série de disparates. A experiência chega ao fim. Em virtude da rebeldia e da ingratidão de Rosalino, os superiores espirituais, então, pediram que Cisínio começasse a lhe retirar o empréstimo concedido. E foi o que ele fez. Primeiramente, a esposa foi chamada à vida espiritual. Em seguida, os filhos separaram-se de sua companhia. A casa foi a leilão para pagamento de dívidas que ele tinha. Perdeu mais tarde o emprego, a consideração dos amigos. Os bens foram sendo retirados um a um. E mesmo assim, Rosalino não demonstrava nenhum sinal de renovação. Por fim, o avalista retirou a última concessão, que era a saúde do corpo físico. No leito humilde de hospital, Rosalino reconsiderou. Começou a refletir, um pouco mais de clareza, e percebeu quanto ele tinha sido auxiliado naquela existência, e que por nenhum momento ele havia se deixado tocar pela espiritualidade amiga, que o abraçava, que o envolvia. Em manhã muito fria, absolutamente isolado de todos, apartou-se do corpo de carne. E foi aí que recomeçou para ele o angustioso caminho. Onde estava o pensamento dele? Onde estava o coração dele? Ali ele também estava. Recordou o empréstimo, a dedicação do benfeitor, os compromissos anteriores, a bondade que o cercara em todos os instantes. E envergonhado, rogou a visita de Cisínio, mas o benfeitor agora parecia inacessível. Anos se passaram e um dia Cisínio se fez presente. E naquele momento, Rosalino, encantado, Cisínio, Cisínio, gritou em lágrimas: ajuda-me, compadece-te de mim, estendes as tuas mãos sobre mim, meu nobre amigo, perdoa-me e atende-me. E antes que o velho companheiro respondesse, desfiar o rosário de justificativa, Cisínio lhe disse: por enquanto, Rosalino,
Ainda não paguei todas as consequências do empréstimo que te foi concedido, e do qual fui espontaneamente avalista. Tuas lágrimas agora não me sensibilizam tão fortemente o coração. Ofereci o suor que salva, mas preferiste o pranto que lamenta. Agora é muito tarde. A gente não precisa esperar. A gente pode fazer agora, a gente pode fazer amanhã. A cada dia é uma nova oportunidade de colocar em prática aquilo que está no nosso planejamento reencarnatório, que é o bem, que é o amor, que é o fazer ao outro tudo o que gostaríamos que nos fosse feito, que é entregar sempre o melhor de nós em toda e qualquer situação. Nós podemos fazer muito mais do que a gente faz hoje. A gente não precisa ter dinheiro ou basta entregar o nosso tempo, o nosso ouvido, o nosso abraço, o nosso sorriso. A gente pode se dedicar muito mais. E isso faz parte do nosso planejamento. Porque é isso que nos sustenta, isso que nos dirige. O que fazer então para diminuir o sofrimento da nossa vida até que aceitamos que tudo está dentro do planejado? É realmente buscar através da prece, esse intercâmbio que a gente tem com a espiritualidade superior. A gente não pode esquecer que nós não estamos sozinhos, que a nossa família espiritual, que muito nos ama e vela por nós, fica orando, fica nos protegendo, nos auxiliando, nos intuindo. E para que a gente possa estreitar esse relacionamento, nada melhor que através da prece, de estar em estado de prece, dessa ligação íntima e amorosa com os nossos amigos, que estão sempre nos protegendo. Vou contar só mais uma história para finalizar. Essa aqui. Planejamento reencarnatório de Ivone do Amaral Pereira. Uma médium excelente, maravilhosa, que realmente doou toda a sua existência ao Espiritismo e a todos nós, deixando obras maravilhosas que nos direcionam, que nos mostram o caminho, que nos dão luz. Esse livro, Leila, filha de Charles, foi escrito depois do desencarne dela. Ela não teve conhecimento porque justamente esta foi a última vida dela antes de Ivone do Amaral. Então ela não teve conhecimento desses detalhes. Leila era uma moça muito rica, muito bonita, pais dedicados e amorosos. O pai já ensinava a ela as questões da espiritualidade, da evangelização. A mãe sempre mais recatada, mais restrita, mas sempre com muito amor. Leila gostava muito de tocar piano e fazia isso de uma forma brilhante, excelente. E um dia ela pediu ao pai que promovesse um sarau, um encontro, mesmo ela ainda não tendo idade, né? Ela era bem jovenzinha mesmo. O pai permitiu e fez aquele encontro. Ela gostava muito disso porque ela podia ali demonstrar todo o seu potencial. Mas a vaidade, o orgulho também afloraram. Leila gostava de todos os olhares voltados para ela. Gostava de ser o centro das atenções. E isso foi a bancarrota dela. Não vou contar a história aqui, mas mais uma vez ela termina essa existência como Leila através do suicídio. Já na espiritualidade, fazendo o planejamento de Ivone do Amaral Pereira, ela teve auxílio de muitos espíritos, inclusive de Bezerra de Menezes, que já foi pai dela, numa das suas encarnações. E a beleza disso tudo é o cuidado desses espíritos carinhosos e o comprometimento para que realmente dê certo. Ninguém planeja para errar, né? A gente não faz nenhum tipo de planejamento pensando em dar errado. A gente quer realmente que dê certo. Então, os detalhes para o planejamento de Ivone foram cuidados de uma forma muito minuciosa. Ela viria pobre.
extremamente pobre. Para quem conhece um pouquinho da história, sabe que ela psicografava em papel de pão. Talvez os mais jovens não saibam o que é isso. Mas procura lá, como diz o Hélio no fofoqueiro do Google, que ele vai mostrar direitinho o que é um papel de pão. Lápis pequenininho, o que ela arranjava daqui e dali, e era assim que ela psicografava, porque ela não tinha dinheiro para comprar folha de ofício. Aí a gente pode pedir, né, mas por que isso? Olha só, se ela tivesse dinheiro, será que ela não ia buscar aulas de música novamente? Deixando seu compromisso de lado? Será que ela não ia se voltar mais para a questão da arte do que aquilo com que realmente ela tinha se comprometido? Outra coisa que ela pediu, desprovida de beleza física. Ela não queria chamar atenção de forma alguma. Ela queria deixar a vaidade bem longe. E tudo isso deu condições a ela de ser a mulher incrível, a médium incrível que ela foi aqui. Tanto que no planejamento dela estava que ela deveria retornar à pátria espiritual aos 42 anos. E pelo mérito, pelo trabalho executado, pela moratória, 84 anos. Um trabalho lindíssimo. Então, independente de quem faça o nosso planejamento, não há garantia de que ele vá ser cumprido, total ou parcial. Já diz o nome, é um planejamento, é uma programação, né? Mas nós podemos usar do nosso livre-arbítrio para escolher melhor. Sempre apoiados numa palestra, num bom vídeo, numa boa leitura. Os livros são o caminho para que a gente tenha discernimento e possa raciocinar com mais clareza. Nada é impossível para Deus. A gente só precisa aproveitar o que Ele nos deu. A vida é um presente, é uma oportunidade, é a misericórdia dEle atuando em nós. É um momento de aproveitarmos que estamos aqui e realmente de reparar, de nos acertarmos uns com os outros, de viver mais amorosamente, mais ligados. Tudo bem que a evolução é independente de cada um de nós, mas quando a gente pode dar as mãos, quando a gente pode contar um com o apoio do outro, fica mais fácil e é bem melhor. Vamos fazer a nossa prece então? Médico Jesus, gratidão por esse momento que Tu colocou na vida de cada um de nós. Gratidão pela paz que sentimos em nosso coração. Gratidão pela vida. Oportunidade bendita e abençoada. Gratidão pelo Teu amor incondicional por nós. Que cada um de nós nesse momento possa visualizar o irmão Jesus à sua frente, sorrindo, os olhos brilhantes e os braços estendidos para nos receber. Vá até Ele, abrace-o de uma forma amorosa, carinhosa, sentindo o perfume do Mestre querido. Como é bom ser aconchegado e sentir todo esse amor que Ele tem por nós.
aliviando nossas dores, fazendo com que deixemos ali tudo aquilo que nos aflige. Sentindo apenas predominar o amor. Que tua bênção, Mestre querido, siga conosco, irradiando luz por onde passarmos, para que todos os irmãos, onde quer que estejam, sintam a tua presença. Que a paz permaneça em nós. Que assim seja.